Oi. Olá! Existem histórias da vida real que parecem transformar as nossas vidas. Quando tomamos conhecimento de casos de assassinato ou estupro de pessoas vulneráveis ou até mesmo inocentes, aparecem sentimentos turbulentos como revolta e raiva. Por diversas vezes, isso gera um sentimento coletivo de sede por vingança. Às vezes, essas histórias podem ocorrer do outro lado do país, mas em outras tantas vezes estão bem embaixo dos nossos olhos, o que aumenta ainda mais a sensação de impotência. A justiça é representada por uma imagem que aparece com uma venda nos olhos e uma balança na mão, buscando a análise correta de um fato e um julgamento justo. E é sobre justiça que queremos falar hoje. O programa CPT Cristo para Todos é uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. A maldade toma conta dos nossos dias e a cada noticiário nos espantamos com a capacidade do homem em ser cruel. Com a forma corrupta de se viver e o crescimento no número de crimes, vemos prevalecer o egoísmo. Toda vez que a gente lembra de alguma coisa, alguma discussão ou alguma contenda que a gente teve, a primeira coisa que a gente pensa é eu tinha razão. Todos têm a sua verdade, todos têm a sua razão, todos estão certos. Ninguém nunca está errado. A nível terreno, a gente precisa ter leis e punições aqui no mundo, senão a gente se torna impossível conviver. Então eu vou ter que pagar aqui no mundo, se eu roubei alguém, eu vou ter que devolver esse dinheiro, mesmo que a outra pessoa me perdoe pelo que eu fiz. Assim, para mim, por exemplo, justiça é o tratamento que as pessoas devem ter, um tratamento igual. Tratamento não igual, mas o tratamento equilibrado, tratamento razoável, equilibrado, aquilo que eu seja vista da mesma forma que tu és vista, com a minha individualidade, com a tua individualidade, com a individualidade do outro, né? Mas que tudo isso seja levado em consideração para que eu possa ter aquilo que é necessário para que eu seja um ser humano no mesmo nível, no mesmo patamar de todos os outros seres humanos. É comum, quando nós pensamos em justiça, nós atrelarmos essa justiça a um sentimento com certos toques ou pitadas de vingança, porque nós queremos que alguém sofra as mesmas coisas que eu sofri. Se nós começarmos a fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós vamos fazer a justiça individual, né? Aquilo ali, na hora, vai satisfazer alguém, vai satisfazer o ressentimento, a mágoa, o dano que ela sofreu. Mas isso não vai trazer solução. Não vai, nós vamos chegar a uma barbárie, né? A justiça significa respeito à igualdade de todos os cidadãos. A imagem que representa é uma estátua que tem seus olhos vendados, significando que todos são iguais perante a lei. O juiz tenta acomodar naquela situação assim de ele resolver o conflito, ele tenta aplicar a justiça, ele tenta fazer justiça. Tanto é que a estátua, né, a imagem da justiça, ela é cega. Para quê? Para que ela não olhe diferente para nenhuma das partes. Por isso que ela tem aquela venda nos olhos, né? Para que ela não olhe diferente para nenhuma das partes. Então o juiz, ele tenta fazer isso, mas aí ele vai resolver de maneira fria. E na verdade o mundo é injusto. E talvez por isso a justiça de Deus é tão escandalosa para o mundo, né? Porque tudo que a gente faz, e tudo que a gente vê ao nosso redor, a gente percebe injustiça acontecendo o tempo todo. E essa justiça de Deus que se manifesta em Jesus para a gente é algo que vem de fora, não está no mundo. Talvez por isso ela causa tanto espanto e às vezes até alguma revolta de alguém. Muitas vezes aquilo que é o justo para mim pode não ser justo aos teus olhos. O justo, mas existe um senso comum, e é esse senso comum, esse senso moral que nos faz agirmos de determinada maneira sem que precise um juiz ir lá dizer tu estás errado, tu estás certo. Só que
às vezes acontece o conflito de tal forma que a gente tem que buscar o judiciário, tem que buscar o juiz para que ele né, tente acomodar o conflito, tente colocar os pratos da balança, né, de maneira igual, de maneira equilibrada, para que ela não pese mais. Quando pesa demais para um lado, né, não está sendo justo. Aí a gente diz, olha, isso não está sendo justo, está sendo desigual. Toda a justiça, realmente, quando se procura fazer justiça sem amor, ela sempre tem esse tom de vingança. Ela sempre é vingança. Porque mesmo que eu vá prender o ladrão, mesmo que eu use o argumento de que ele é para o bem da sociedade, que é para eliminar o mal da sociedade, mas ele tem esse tom de vingança, querendo ou não, né? E é para apaziguar aquele que foi ofendido. Porque esse cara que foi punido pela sociedade, quando ele volta para a sociedade, ele vai querer se vingar também daqueles que puniram ele. E por outro lado, se tiver o amor, essa questão de realmente querer ajudar essa pessoa a mudar de vida, de se corrigir, aí pode acontecer uma mudança verdadeira. A gente pode entender justiça por equilíbrio, por alguma coisa que esteja balançada. O problema é que às vezes as pessoas entendem justiça como vingança. Eu vou fazer justiça, ou alguma coisa ruim acontece comigo, agora eu quero justiça, eu quero que a outra pessoa sofra consequências para que o sofrimento dela seja equiparado ao meu. Ou seja, a justiça acaba se tornando, aos olhos humanos, uma desculpa para se ter vingança, ou mesmo uma vingança propriamente dita. Ao nos solidarizarmos com a dor e o sofrimento do outro, vemos nascer um sentimento de vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Todas as vezes em que a vingança é colocada como assunto nos Salmos, normalmente o salmista diz: Senhor, que tu vingues a minha causa. Que aqueles que fizeram algo contra mim sejam julgados por ti, recebam de ti aquilo que é justo. Então, a vingança, na verdade, pertence a Deus. Na minha opinião, é impossível a gente comparar justiça humana com justiça divina, até porque o ser humano não sabe ser justo. Quando o ser humano acha que está sendo justo, na verdade, ele está tentando julgar as causas conforme a sua própria opinião, e isso significa que vai julgar aquela causa a seu favor, ou a favor de alguém que seja da sua relação, ou lhe favoreça, ou no qual esteja interessado. Já Deus, quando ele julga, ele realmente é justo porque ele é o único ser que não tem partido nenhum ao julgar. Ele julga claramente, ele julga justamente porque ele, afinal de contas, ele é Deus e ele é o único que sabe realmente a verdade. Naquela passagem do Antigo Testamento, onde é citado olho por olho, dente por dente, eu vejo como uma maneira de Deus refrear aquele desejo que a gente tem de colocar para fora ainda mais do que foi feito por mim, né? A vingança normalmente é isso. Se eu fiz algo, você fez algo contra mim, a tendência é que eu queira retribuir com algo maior ainda. E aí você retribui maior ainda. Por isso, olho por olho, dente por dente, né? Aquilo que, se for retribuir, retribua no mesmo patamar. A própria Bíblia ensina que quem odeia o seu irmão é assassino, né? E Jesus lá em Mateus 5, ele diz que quem tem raiva do seu irmão, ele vai ser levado para o tribunal, ou seja, ele vai ser julgado por isso e pode ser condenado para o inferno por isso. Então, realmente, esse ódio que a gente alimenta dentro da gente, além de fazer mal para nós até emocionalmente, fisicamente, porque a gente fica com ódio, esse ódio também, com certeza, prejudica a nossa relação com Deus. Na Bíblia, o livro de Apocalipse fala do fim dos tempos, quando todos, vivos e mortos, serão julgados por Deus, sendo condenados ou absolvidos para a vida eterna. O que você fez durante toda a sua vida vai ser importante ou relevante no dia do juízo final? Então, se nós formos pensar que vamos ser julgados por Deus pelas nossas ações, nós estamos fritos. Porque sempre que a gente for pensar nas nossas atitudes, e Deus julgando essas atitudes, nós vamos estar condenados. E Deus realmente é um Deus justo e que pune e castiga todo erro e todo pecado. E a Bíblia nos ensina isso, e quando a gente olha para Deus e vê que o que Ele espera de nós, a nossa vida,
a gente vê que está longe de ser aquilo que Deus espera que a gente seja. Agora, se as minhas obras forem o único critério de Deus no dia do meu julgamento, eu tenho certeza que eu não entro no céu. Talvez aí seja interessante a passagem de João, quando fala que aquele que crê, na verdade, já está julgado. Quem crê, quem tem fé, já recebeu a justiça de Deus e já está julgado no sentido de não a minha justiça, mas a justiça que eu recebi de Cristo. E por isso sim eu posso entrar no céu, porque eu recebi uma justiça que não era minha. Eu fui declarado inocente por Deus, né? Só que quando a gente olha justamente para a justiça de Deus, Ele espera que a gente deixa que Ele faça a justiça e que a gente, que a nossa justiça seja regada mais pelo amor, que a justiça que a gente faça seja justamente de ajudar aquele que está necessitando, de, em vez de machucar alguém, ajudar a curar o enfermo, doente. É essa justiça que Deus espera que a gente faça com as nossas mãos, né? Crer em Deus, crer no Senhor, confiar nas suas promessas, confiar no Salvador Jesus, crer em tudo aquilo que a Bíblia me ensina, significa que eu vou receber uma justiça de Deus. Deus vai me tornar justo. Isso não significa que eu seja uma pessoa justa, mas eu ganho isso de Deus. Enquanto estava na Terra, vivendo da mesma forma que os outros seres humanos, Jesus Cristo presenciou diversas situações de desigualdade e crueldade humana. Mas ele ensinou que a resposta à injustiça não deve ser o ódio, mas sim o amor e o perdão. Por isso que quando Deus fala em justiça, Ele exige uma coisa que, na verdade, nós não podemos completar. Nós não podemos chegar lá naquilo que Deus busca de nós. Então, para isso, Deus precisa encontrar uma solução. E que solução Ele encontrou? Alguém que foi perfeitamente justo e correto. Esse alguém foi Jesus Cristo. Eu que sou culpado, sou declarado inocente. E aquele que era inocente, o próprio Jesus, é declarado culpado no meu lugar. Isso, na verdade, é graça, né? Pensando assim, justiça e graça, na verdade isso é graça de Deus. Mas é a justiça dele que é colocada sobre nós. Então a nossa injustiça foi jogada sobre esse único justo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Quer dizer, se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, isso não quer dizer que nós somos justos, mas Deus nos coloca a justiça sobre nós, Ele atribui a justiça a nós. Porque Deus, em Jesus Cristo, Ele nos vingou, né? Ele colocou os nossos pecados sobre Jesus, e então, no dia do juízo final, Ele vai nos receber nos céus, né? Ele vai apagar da conta esses nossos pecados, os nossos erros, e vai nos receber. Por outro lado, quem não crê em Jesus, ele vai ter que prestar contas de todos os pecados que ele fez, e aí ele não vai ter nada para apresentar como defesa. Justiça para Deus é nós termos amor para com o próximo, principalmente para aquele que nos prejudica alguma coisa, porque Deus diz assim, o que adianta tu fazer, Jesus diz, por que adianta tu fazer uma coisa boa para aquele que já é cristão? Tu vai conseguir alguma coisa? Não, faça alguma coisa boa para aquele que ainda não é. Aí você vai fazer alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. E a justiça para Deus é nós usarmos esse amor, essa justiça que nós recebemos de Deus, sendo nós injustos e imperfeitos, isso que nós recebemos, nós distribuirmos e darmos às outras pessoas, que seria o amor, compartilhar o amor de Deus. Isso para Deus seria multiplicarmos essa justiça, pelo menos na minha opinião, porque nós vamos transmitir um bom sentimento, e melhor de tudo, nós vamos ser justos aos olhos de Deus, porque essa é a justiça de Deus, o perdão, a nova vida, a nova oportunidade. 4. Passeatas e manifestações que expõem o sofrimento e o pedido por justiça daqueles que sofrem se tornam cada vez mais comuns. O mundo passa por tantas situações que parece não haver mais espaço para o amor e a esperança. As pessoas precisam um pouco mais de paz e perdão. Deus promete para nós uma justiça que é o perdão, que é a vida eterna. Aqui neste mundo nunca haverá justiça porque é um mundo de pecado, é um mundo imperfeito. Como a gente ora no Pai Nosso, a gente se compromete, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores.
Então, mesmo que eu não vá cometer o ato de me vingar, de pegar lá com as mãos, mas o ódio que eu alimento dentro do coração, ele também é algo que eu preciso buscar a ajuda de Deus para remover esse ódio, para que esse ódio possa pelo menos ir se aplacando pouco a pouco, para daqui a pouco crescer um amor ali nesse lugar. E com o tempo, às vezes o tempo é que faz as coisas se acalmarem dentro da gente, né? É muito difícil num primeiro momento, algo que foi muito sério, e a gente dizer, não, eu perdoei. O ser humano não perdoa como Deus perdoa, né? Quando a Bíblia fala de perdão como uma borracha que se passa para apagar, os meus pecados são apagados, no ser humano isso é mais complicado. A gente apaga, mas ainda fica aquela marquinha do lápis, né? E a gente, na verdade, com o tempo aprende a lidar com isso. Não atribui mais aquele sentimento ruim a alguma coisa que fizeram de errado com a gente. A gente lembra do fato, mas consegue lidar com ele de uma maneira diferente. Talvez esse é o máximo de perdão que o ser humano consegue chegar. O perdão de Deus é bem diferente. Para Deus é diferente, porque a justiça para Deus é ninguém sair perdendo. Então, para ninguém sair perdendo para Deus, ele tem que perder. Então, o que ele faz? Ele envia o seu próprio Filho ao mundo, para ser justo por aqueles que não conseguem ser justos, para ser correto por aqueles que não conseguem ser corretos, para poder morrer e essa morte trazer algum benefício, em lugar daqueles que, ao morrer, não poderiam conquistar nada, porque são imperfeitos, são pecadores. Então, a justiça de Deus é enviar o seu próprio Filho para sofrer no lugar daqueles que não merecem, para dar para essas pessoas o perdão e a vida eterna. A justiça de Deus, ela é algo que é colocada sobre nós. Por exemplo, no fato de Jesus, quando Jesus foi colocado na cruz, a Bíblia é clara ao afirmar que o pecado nosso estava sendo colocado sobre Jesus. E talvez esse conceito de justiça ou justificação, ser justificado, como Paulo fala na carta aos Coríntios e aos Romanos, é fazer com que a justiça de Deus seja transferida para nós e a nossa injustiça transferida para Jesus. O justo viverá por fé. A fé em quem? A fé nesse Salvador Jesus Cristo. Então, a fé em Cristo que nos justifica e que nos permite viver uma vida de esperança neste mundo para o dia em que nós entrarmos na vida eterna e lá sim teremos esta justiça plena recebida de Deus, quando não teremos mais pecados e, melhor de tudo, não teremos mais luto, pranto, dor, ou essas promessas todas que a Bíblia nos traz, significa que nós vamos ter uma vida plena, eterna, sem nenhuma injustiça. Independente de como vivemos a nossa vida, todos nós vamos passar pelo juízo final. Mas pela fé em Jesus Cristo não precisamos nos preocupar, pois Deus é o único justo juiz. Só Ele conhece a verdade em sua totalidade e pode fazer um julgamento total e correto de nossas vidas. Não entendemos muitas das coisas que acontecem à nossa volta. Nosso bom Deus é amoroso e justo e nos deu todas as coisas que necessitamos. E o melhor, nos providenciou um advogado, Jesus Cristo, que perdoou todos os nossos pecados e nos justificou perante nosso Pai. O programa CPT de hoje encerra aqui. Você pode interagir conosco através de nossas redes sociais ou pelo e-mail programacpt@ielb.org.br. Fique com Deus e até mais. Tchau.